Você já se perguntou se Deus ainda fala? Num mundo barulhento, cheio de opiniões, redes sociais, notificações e distrações, como ouvir a voz dele? A palavra de Deus não é apenas um livro antigo, mas uma voz viva que sussurra no meio do caos, consola no silêncio e transforma vidas até hoje. Quando você se abre para escutar, algo dentro de você começa a mudar. Antes de qualquer coisa existir, houve uma palavra. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Não houve um grito, não houve uma batalha. Houve uma palavra. E essa palavra foi suficiente para criar tudo. A palavra de Deus não é só som, é ação. Quando ele fala, as coisas acontecem. Céus aparecem, mares se separam, mortos se levantam. A Bíblia chama Jesus de o Verbo, ou seja, a própria palavra viva de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é a palavra que anda, que toca, que abraça. Ele é Deus se comunicando com a gente da forma mais próxima possível. A Bíblia não é só um livro. É uma coleção de testemunhos, histórias reais de pessoas que andaram com Deus, ouviram sua voz, enfrentaram dúvidas, quedas, milagres. Ela foi escrita ao longo de mais de 1.500 anos, por cerca de 40 autores, em 3 línguas diferentes. E mesmo assim, conta uma única história. A de um Deus que ama tanto a humanidade que se recusa a abandoná-la. Toda a Escritura é inspirada por Deus, inspirada, soprada pelo Espírito. A Bíblia é Deus falando através de gerações. Quando você lê, não está só estudando, você está ouvindo. Essa é a pergunta de muita gente. Deus ainda fala hoje? A resposta curta é sim, mas nem sempre da forma que a gente quer. Muitas vezes, a gente espera uma voz audível, uma visão sobrenatural, uma placa brilhando no céu. Mas Deus é sutil. Ele fala no silêncio, no incômodo, no versículo que aparece do nada no seu feed, numa música, numa conversa simples com alguém. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um murmúrio suave. Elias esperava um Deus barulhento, mas ouviu um sussurro, e foi ali que ele entendeu. Deus ainda fala. Mas será que a gente ainda escuta? Hoje, vivemos no tempo mais barulhento da história. A gente acorda com despertador, passa o dia com fone no ouvido, rola o celular antes de dormir. A mente não para. A alma grita por paz, mas o mundo grita mais alto. E Deus ainda fala, mas não grita. Ele sussurra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para ouvir Deus, a gente precisa silenciar por dentro, desligar o automático, desacelerar. Porque a palavra de Deus não compete com o barulho, ela espera. Nem sempre ouvir Deus é gostoso. Às vezes a palavra consola, mas às vezes ela confronta. Ela mostra o que está errado, aponta o que precisa mudar, e isso dói. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela corta, ela penetra fundo, mas é para curar, é como um cirurgião, corta para salvar. Nunca para ferir por ferir. Se você já se sentiu incomodado ouvindo um versículo, uma pregação, é sinal de que Deus está te moldando, e isso é amor. Mas a palavra também cura. Ela levanta quem está caído, dá esperança a quem está no fundo do poço. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus sabe quando você está esgotado, e Ele não te julga por isso. Ele te chama para perto. Em dias difíceis, às vezes a única coisa que sustenta a gente é um versículo que a gente leu quando tudo parecia escuro. E isso basta. Talvez você ache que não é espiritual o suficiente para ouvir Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus não escolhe gente perfeita para falar. Ele escolhe os que estão com o coração aberto. Deus falou com Moisés, que era gago. Davi, que cometeu adultério. Pedro, que negou Jesus. Paulo, que perseguiu cristãos. E ele pode falar com você. Você não precisa ser santo demais. Precisa só dizer, Senhor, fala comigo. E ele fala.
Quer escutar a voz de Deus com mais clareza? Aqui vão 5 passos práticos. Leia a Bíblia diariamente, mesmo que seja um versículo por dia. Ore antes de ler pedindo: Senhor, fala comigo. Silencie sua alma. Tire alguns minutos longe de barulho do celular. Anote o que te tocar. Deus fala no detalhe e obedeça ao que Ele mostrar, mesmo que seja difícil. Deus fala com quem está disposto a obedecer. As promessas de Deus não têm prazo de validade. Pode demorar, mas Ele cumpre. Sempre. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. O mundo muda, pessoas mudam, mas Deus não muda. O que Ele falou, Ele vai cumprir. Pode confiar. Se Deus te prometeu algo, segura firme. Ainda que leve tempo, Ele é fiel. Mais do que consolo, a palavra de Deus é alimento. A alma da gente tem fome, e só a palavra pode saciar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você sente um vazio, talvez o que esteja faltando não seja mais uma conquista, mais um amor, mais uma vitória, mas mais de Deus. Lê a palavra, medita nela, deixa ela entrar. Quantas pessoas você conhece que foram transformadas por um versículo? Um dia escuro virou luz por causa de uma frase de Jesus. Talvez você mesma já tenha sentido como se a Bíblia estivesse falando exatamente o que você precisava ouvir. Isso não é coincidência, é Deus. Ele ainda fala, Ele ainda salva, Ele ainda transforma. Você pode estar pensando: será que essa mensagem era para mim? Sim, era. Se você está ouvindo até aqui, não foi por acaso. Deus queria que você soubesse que Ele te vê, Ele te escuta, Ele quer falar com você e Ele quer te transformar. A palavra de Deus não é só letra, é vida, é semente, é resposta, é direção. E hoje ela chegou até você. Se essa mensagem falou com você, deixa nos comentários: eu ouvi a tua voz, Senhor. Curte, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E lembra, a palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.